Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a reunião Vida e Ministério Cristão da semana 23 a 29 de setembro. Temos algumas partes interessantes e tenho certeza que vai facilitar e muito a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, o Mundo das Testemunhas de Jeová. Como dito inicialmente, agora estaremos preparando nossas joias espirituais da semana 23 a 29 de setembro e espero que possa contribuir para a sua preparação. Apenas incentivando a cada um de vocês, já se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative o sino, isso é muito importante para que você possa receber as notificações. Parece ser algo simples, mas realmente se faz necessário. Só para os irmãos terem uma ideia, na sexta-feira ou na quinta-feira à noite, eu coloquei o vídeo Faça Seu Melhor no Ministério. E no sábado, ainda tinha irmãos pedindo para que eu colocasse o vídeo Faça Seu Melhor no Ministério, mas só que eu já havia colocado. Então, quando tem o sino ativado, a pessoa recebe a notificação avisando que o vídeo já está no canal. Então, se você não ativou o sino ou se já ativou, analise se ele ainda continua ativado para que assim você não perca nenhuma informação. Compartilhe também os vídeos, se você puder, com outras pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Faça o seu comentário, é muito importante, para que a gente possa entender como está sendo o desenvolvimento dessas informações. Deixe o seu like no final do vídeo, para que assim o YouTube ele possa disponibilizar essa informação para mais pessoas. E caso você queira também, você pode se inscrever na opção Seja Membro, que é uma forma de você estar contribuindo com o canal. Muito bem, vamos dar início então às nossas joias espirituais. Vamos fazer a leitura do texto que aparece antes da pergunta, que é o livro dos Salmos 89, o versículo 37, que diz assim: Assim como a lua será firmemente estabelecido para sempre como fiel testemunha nos céus. Então a pergunta: qual é a diferença entre ser fiel e ser leal? Então podemos resumir essa resposta da seguinte forma: alguém pode ser fiel apenas por senso de responsabilidade. A palavra fiel também pode ser usado para descrever coisas inanimadas, tanto que o salmista chamou a lua de fiel testemunha. Já a lealdade é bondade que se apega ao objeto dessa lealdade. É uma qualidade cordial, tem estabilidade e força para superar os mais difíceis obstáculos. A segunda pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora sim vamos selecionar alguns versículos e podemos iniciar no Salmo 88, o versículo 1. Ó Jeová, Deus da minha salvação, de dia clamo e de noite chego à tua presença. O salmista, nesse cântico, ele revela algo para nós muito importante: a necessidade de se achegar a Deus em oração. Como bem notado, pela manhã ele clama e à noite se achega, ambos demonstrando oração e intimidade com Deus. Nós precisamos também ter esse desejo no nosso coração, de se achegar a Deus em busca de consolo e proteção, nunca esquecendo de agradecê-lo à noite no descanso de nosso lar. Ainda no capítulo 88, agora o versículo 9. Meus olhos enfraqueceram por causa da minha aflição. Eu te invoco o dia inteiro, ó Jeová. A ti estendo as mãos em oração. Quando passamos por situações tensas na vida, acabamos ficando tristes e desanimados. Mas independente do que esteja acontecendo,
se faz necessário focar o lado espiritual em Deus, pois somente invocando esse nome e estendendo as mãos em oração é que conseguiremos continuar firmes. Ainda no capítulo 88, o versículo 10. Será que farás milagres para os mortos? Podem os impotentes na morte se levantar para te louvar? Sabemos que Jeová Deus e Jesus têm poder suficiente para realizar esses milagres, mas com certeza nós não temos. Sendo assim, precisamos desde já fazer a vontade de Jeová e reconhecer a eles como nosso Salvador. Somente assim conseguiremos o louvar na vida e na morte. Agora o capítulo 89, o versículo 31 e 32. Se violarem os meus decretos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei a sua desobediência com uma vara e o seu erro com açoites. Assim como o pai que educa seu filho, Jeová, nosso eterno Pai, também educa os seus filhos por meio de seus mandamentos, quando nos tornamos desobedientes. Sabendo disso, devemos aceitar quando isso acontecer. Não podemos ficar chateados ou até mesmo falar mal da organização, pois todos sabem o que acontece com aqueles que são desobedientes. Apenas aceite e seja reajustado. Agora o versículo 34. Não violarei o meu pacto, nem mudarei o que meus lábios disseram. Esse versículo é a comprovação de nossa fé, pois, ao nos dedicarmos a Deus, fizemos a Ele um voto eterno de serviço prestado a Ele dia e noite. Mesmo passando por adversidades na vida, nada e ninguém pode nos afastar ou nos fazer retroceder. Jamais viole o seu pacto e não mude o que prometeu a Deus. Voltando um pouquinho, agora o versículo 25. Lembra-te de como a minha vida é curta. Será que foi para nada que criaste todos os humanos? Que homem pode viver e nunca ver a morte? Pode alguém salvar-se do poder da sepultura? Infelizmente, a nossa vida é muito curta e sabemos que o imprevisto sobrevém a todos nós. E por nossa própria força, não podemos acrescentar um dia sequer em nossa vida. Somente em Deus que temos esperança. Sendo assim, faça da sua vida algo de valor para Deus. Somente assim poderemos ser salvos dos grilhões da morte. Iniciando, vamos começar com a designação número 4, iniciando conversas. Essa parte ela tem 3 minutos, será feita em forma de testemunho público. Então ofereça um estudo para uma pessoa de uma cultura não cristã. Então, eu preparei essa parte da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, me chamo Maria, como você se chama? Então, a moradora se apresenta. Me chamo Ana, o que posso lhe ajudar? Então, Maria continua. Na verdade, eu gostaria de deixar uma mensagem da palavra de Deus com você. E vendo de longe o estabelecimento vazio, percebi que não ia lhe atrapalhar, mas já percebi que você é uma pessoa muito religiosa. Então, Ana, ela fala, sim, desde pequena eu sou devota, já tenho minha religião, acredito que somente o Senhor pode e vai nos salvar. Basta sermos pessoas boas. Então Maria ela continua. Fico muito feliz de ouvir isso, pois é tão difícil encontrar pessoas que pensam assim e que já tenham alguma religião. Eu também acredito que Cristo, nosso Senhor, nos salvará. E é exatamente sobre isso que estamos conversando com nossos vizinhos. A oportunidade que Deus nos deu de viver para sempre. Você também tem essa esperança? Então Ana ela fala, sim, espero ansiosamente por esse momento de viver com Cristo no céu. Então Maria continua, entendi. A palavra de Deus mostra que haverá realmente pessoas morando no céu.
Eu, na verdade, tenho a esperança de viver na terra. Então, Ana, ela diz, mas na terra? Como assim? Se tudo será queimado com fogo, não sobrará ninguém, a terra inteira será destruída. Então Maria continua. A palavra de Deus mostra uma perspectiva diferente disso. E eu tenho um prazer imenso de mostrar isso para você na sua própria palavra. Mas como agora não teremos muito tempo para desenvolver esse assunto, eu gostaria de voltar numa hora que você esteja mais tranquila. Poderia ser que dia? Então Ana ela fala, para mim daria na segunda, pois não abro. Maria fala, para mim está ótimo. Na minha volta, além de lhe mostrar esse assunto na palavra de Deus, eu vou considerar com você essa brochura. Seja feliz para sempre. Tenho certeza que você vai gostar, pois nos ajuda a entender melhor os propósitos de Deus para o futuro. Então aqui eu finalizo essa designação e agora podemos fazer a análise da lição 5.5, que é tato. Sempre que possível, concorde com a pessoa e dê elogios. Então, ela talvez acredite sinceramente que suas crenças religiosas estão corretas. Então, primeiro fale algo que vocês concordam e, aos poucos, ajude a pessoa a entender o que a palavra de Deus ensina. Então, percebemos que foi exatamente isso que Maria fez. Ela concordou, com Ana com respeito a Jesus ser o único Salvador, mas depois ela colocou a sua perspectiva de correta, qual esperança ela tinha, trazendo assim um assunto diferente na qual Ana não sabia. E como ali era um testemunho público num comércio, ela viu a necessidade de remarcar para que elas pudessem conversar. Então, fazendo dessa forma, percebemos que as irmãs se saíram muito bem em sua designação. Passando agora para a designação número 5, cultivando o interesse. Então, essa designação será feita de casa em casa e mostre para a pessoa como é um estudo. Então, podemos iniciar da seguinte forma. Ana, ela fala. Boa tarde, Ana. Como você está? Então, Ana, ela responde. Boa tarde, estou bem, graças a Deus. Maria continua. Que bom. Estou trabalhando aqui próximo e resolvi dar uma passada aqui para ver o que você achou do folheto que deixei com você. Você ficou de fazer a leitura dos textos na sua própria Bíblia, se lembra? Então, Ana, ela fala, me lembro sim. Na verdade, assim que você saiu, fui analisar os textos e confesso que fiquei surpresa em ver que a minha fala é exatamente a mesma coisa. Então, Maria, ela diz, como eu havia lhe dito, independente de religião, a palavra de Deus não muda. Às vezes pode mudar uma palavra aqui, outra ali, mas a essência do texto continua, mesmo porque, se não fosse assim, seria uma adulteração. E Deus condena isso. Você agora, sabendo disso, gostaria de responder aquela sua pergunta, usando a sua própria Bíblia. Então Ana fala, tá bom, ela está aqui comigo. Então Maria diz, ótimo. Você havia me perguntado quantas pessoas irão para o céu, correto? Então Ana fala, foi isso mesmo. Então Maria continua, ótimo. Então, abre aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 e versículo 3. Então Ana ela pode fazer a leitura e depois Maria continua. Aí diz quantas pessoas foram compradas da terra para reinar no céu. Ana fala, sim, aqui diz 144.000 compradas da terra. Maria continua, exato. Deus ele selecionou um grupo exato de pessoas que viverão no céu. Algumas pessoas acreditam que esse número é literal, outras acreditam que é simbólico, mas na verdade isso pouco importa. Pois o detalhe bem nítido aqui é, Deus estabeleceu uma quantidade e somente esses irão para o céu. Então Ana ela fala, entendi, e faz sentido, pois se o objetivo do Senhor era que todos fossem para o céu, ele não estabeleceria um número, mas se é assim, aonde ficará então o restante?
Então Maria ela fala: essa é uma excelente pergunta. E sabendo que chegaríamos nesse ponto, eu trouxe comigo uma publicação que nos mostra o propósito de Deus para a humanidade. Aqui, Ana, nós não estaremos discutindo religião. Vamos à base da palavra de Deus, simplesmente a entender o que no futuro acontecerá com aqueles que não forem para o céu. Então, Ana ela fala: se continuar assim, tá bom, sem entrar em religião. Então, Maria continua: maravilha. Então, vou te mostrar como funciona essa consideração. Aqui na página 2, mostra como podemos fazer esse estudo. A primeira coisa que vamos fazer é ler os parágrafos, incluindo as perguntas. Após, podemos ler os textos que estão em destaque e depois fazer a pergunta. Mas, para que você entenda melhor ainda, vamos ver na prática. Aqui na lição 2, na página 7, tem o seguinte tema: a Bíblia nos dá esperança. Ler para mim o ponto 2. Então, Ana faz a leitura e depois Maria continua. Vou lhe fazer a pergunta: qual é a promessa da Bíblia para o futuro? Então, Ana ela responde: não haverá morte, tristeza, dor, e viverão para sempre no paraíso na terra. Não tinha ouvido isso ainda. Então Maria ela diz: o que você consegue observar nessa gravura abaixo? Então Ana ela fala: consigo perceber que tudo de ruim já passou e as pessoas estão felizes vivendo na terra. Então Maria continua: exato. Raciocínio simples, Ana. Tudo isso que Apocalipse diz que vai acabar, você vê acontecendo no céu ou na terra? Então Ana ela responde: na terra. Maria continua: exato. E vamos aprender muito mais sobre isso. Muito bem, então aqui eu finalizo essa designação e agora podemos fazer a análise da lição número 9 na brochura Melhore. Use desenhos, fotos e vídeos. Então, o que você deve fazer? Use desenhos, fotos e vídeo para ensinar pontos importantes de maneira fácil de lembrar. Então, escolha bem as imagens, use imagens que todos consigam ver. Então, percebemos que Maria ela usou a imagem que aparece na brochura. Então, com certeza, é uma foto grande e Ana ela conseguiu ver com tanta facilidade que ela conseguiu explicar o que estava acontecendo naquela cena. Então podemos dizer que Maria ela usou muito bem o seu ponto, que era a lição 9, mostrou uma gravura grande. Ela também poderia ter mostrado um vídeo, mas ela preferiu pela foto que já estava lá na brochura. Então podemos dizer que as irmãs se saíram também muito bem em sua designação. Passando agora para o ponto 6, designação número 6, explicando suas crenças. Essa parte ela será feita em forma de discurso e tem o tema sobre o que a Bíblia fala. Então, nós podemos iniciar da seguinte forma. Você já teve a oportunidade de contar a sua história de vida ou alguma viagem inesquecível que você fez? Caso isso tenha acontecido, algo interessante acontece. Você começa contando do começo, detalhando os pontos mais importantes em ordem cronológica, sem deixar passar um detalhe. Mas quando você termina, você percebe que ainda faltou coisas a ser contada. Mas por que isso acontece? Porque são muitos detalhes e, inevitavelmente, acabamos nos esquecendo ou simplesmente não temos tempo para contar tudo e nos atemos só às coisas mais importantes. É assim que se dá com a palavra de Deus. A Bíblia conta a sua própria história. Mesmo que tentássemos detalhar os pontos mais importantes, ainda assim no final iríamos ver que estava faltando muita coisa ainda. Por isso que nesse discurso iremos falar poucas coisas do que a Bíblia fala. A Bíblia começa com uma breve visão geral de como Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra, iniciando com o seu primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis capítulo 1, o versículo 1.
Já chegando no meio da Bíblia, Deus nos conta algo muito importante e que muda a vida de muitas pessoas. Veja só o que diz o Salmo 83:18. Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Nesse versículo, Deus revela seu nome para a humanidade e, a partir daí, temos condições de nos achegar a Ele, o chamando pelo seu nome como um verdadeiro amigo. No entanto, ele nos conta que Satanás, o diabo, seu inimigo, vem levantando falsas acusações. E como nós podemos ajudar em limpar o nome de Deus por meio de nossa conduta e ações. E quando conseguimos fazer isso, dignificar o nome de Deus, Deus nos promete algo maravilhoso. Veja só o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e o versículo 4. Então, ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Que notícia maravilhosa, não é verdade? Somente a palavra de Deus nos dá a garantia disso, e como amigos de Jeová, em conhecer o seu nome e louvando esse nome, temos a condição de ser abençoados por essa promessa. A palavra de Deus, além de nos prometer coisas maravilhosas para o futuro, ela também nos dá conselhos práticos para a nossa vida. Ela nos mostra como se dar bem com os outros, assim como fala Mateus 7,12, como lidar com o estresse, Mateus 6,34, e até mesmo como ter um casamento feliz e duradouro. Veja a receita que Jeová nos dá em Efésios capítulo 5, o versículo 33. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa, como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Quando aplicado esse princípio na sua vida como casado, tenha certeza que terá um casamento feliz. Fica nítido, meus queridos irmãos e amigos, que teríamos ainda muitas coisas para falar, mas dito inicialmente, nunca teremos tempo suficiente para falar tudo. Sabendo disso, tire tempo para ler a palavra de Deus, medite nos seus mandamentos, veja como eles podem ser úteis para você e, acima de tudo, ouça sempre a voz de Deus, pois a Bíblia ainda tem muitas coisas para lhe falar. Então, finalizamos aqui esse discurso e agora podemos fazer a análise da lição número 2 da brochura Melhore. Fale de coração. Então, o que você deve fazer? Fale de modo natural e de coração, mostrando que o assunto é importante e que você se importa com as pessoas. Então, ore e se prepare bem, fale de coração e olhe para as pessoas. Então, você deve se preparar muito bem ao ponto de você falar naturalmente. E algo interessante que você tem que aplicar nesse discurso, e claro que vai facilitar por ser um discurso, é olhar para a assistência. Então, faça isso e tenha certeza que você também sairá muito bem em sua designação. Então, vamos juntos iniciar nossa consideração. Vamos considerar ainda o capítulo 15, que tem o tema Fortalecendo as Congregações. Mas só que hoje nós daremos início no parágrafo 15 e vamos considerar até o parágrafo número 20. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do 15 e do 16. Como Timóteo conseguiu fazer um nome tão bom para si, apesar de ser bem jovem? Será que foi por causa de sua inteligência, sua aparência ou suas habilidades naturais? Em geral, são essas coisas que impressionam as pessoas. Até mesmo o profeta Samuel se deixou influenciar demais pelas aparências em certa ocasião. Mas Jeová lembrou a ele:
Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Jeová vê o coração. Não foram as características físicas ou intelectuais de Timóteo que fizeram com que ele tivesse um bom nome entre seus irmãos, mas sim o que ele era no coração. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo mencionou algumas qualidades espirituais de Timóteo. Paulo descreveu a boa disposição de Timóteo, seu amor abnegado e seu zelo ao cuidar de designações teocráticas. Timóteo também era conhecido por ter fé sem hipocrisia. Então a pergunta do 15 e do 16. Como Timóteo conseguiu fazer um nome tão bom para si mesmo? Então ele precisou ter um bom coração, um coração voltado para fazer a vontade de Jeová, pois os homens eles conseguem somente ver a aparência, mas Deus observa o coração e também as qualidades. Timóteo também, ele tinha disposição, amor abnegado, zelo e fé. Leitura do 17. Hoje, muitos jovens imitam a Timóteo por cultivar qualidades que agradam a Deus. Assim, fazem um bom nome perante Jeová e seu povo, apesar de sua pouca idade. Eles demonstram fé sem hipocrisia, recusando-se a levar uma vida dupla. Em resultado disso, podem ser bem úteis na congregação, assim como Timóteo. Quando eles se qualificam como publicadores das boas novas e, com o tempo, se dedicam a Jeová e são batizados, todos os seus amigos e parentes que amam Jeová se sentem muito encorajados. Pergunta: como os jovens podem imitar a Timóteo? Então, por cultivar qualidades que agradam a Deus. Precisam ter fé, não pode levar uma vida dupla, pode se qualificar para o batismo e ajudar a congregação. Subtítulo: Fortalecidas na fé. Paulo e Timóteo trabalharam juntos por anos. Como ministros viajantes, eles cumpriram muitas designações representando o corpo governante. A Bíblia diz: ao viajarem pelas cidades, transmitiam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém, para que obedecessem a esses decretos. Pelo visto, as congregações realmente seguiam as orientações dos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Por serem obedientes, as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia. Então, a primeira pergunta: que privilégios Paulo e Timóteo tiveram como ministros viajantes? Então, eles cumpriram muitas designações representando o corpo governante. Eles viajaram transmitindo as decisões tomadas pelos apóstolos e anciãos para que obedecessem a esses decretos. E agora a parte B: como as congregações foram abençoadas? Então, por serem obedientes às orientações, as congregações eram fortalecidas e cresciam na fé. Leitura do 19 e o 20. De modo similar, hoje as testemunhas de Jeová são abençoadas por serem submissas e obedientes às orientações que recebem dos que exercem liderança entre elas. Visto que a cena do mundo está sempre mudando, é vital que os cristãos se mantenham em dia com o alimento espiritual fornecido pelo escravo fiel e prudente. Fazermos isso pode evitar a ruína espiritual e nos ajudar a permanecer sem mancha do mundo. É verdade que os superintendentes cristãos atuais, incluindo os membros do corpo governante, são imperfeitos, assim como eram Paulo, Barnabé, Marcos e outros anciãos ungidos do primeiro século. Mas, visto que os irmãos do corpo governante seguem de perto a palavra de Deus e se apegam ao padrão estabelecido pelos apóstolos, eles são dignos de confiança. Em resultado disso, as congregações são fortalecidas na fé. Então a pergunta: por que os cristãos devem ser obedientes aos que exercem liderança?
Seremos abençoados se continuarmos obedientes, nos alimentando pelo alimento fornecido pelo escravo fé e prudente. Isso vai nos ajudar a evitar ruína espiritual e sem mancha do mundo. E também iremos fortalecer a nossa fé. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração do estudo e espero que possa ter facilitado a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.